Mais uma vez estou aqui com a mensagem do coração de Deus para você, ministro de Deus, representante de Deus nesta terra. Para você, policial militar, policial civil, policial federal, policial científico, guarda municipal, agente penitenciário. Para você, representante da lei, para você, ministro de Deus. Essa mensagem que nós temos hoje, Deus vai nos ensinar a estratégia do inimigo contra nossas vidas e algumas estratégias, atitudes que nós devemos ter a partir de hoje. Eu pergunto para você, policial militar, quem é o melhor? Você ou o policial civil? Eu pergunto para você, policial civil, quem é melhor, você ou o policial militar? Você ou o policial científico? Você ou o policial federal? Quem é o melhor? Você ou agente penitenciário? Você, policial federal, quem é o melhor? Você ou guarda municipal? Quem é o melhor? Fica essa pergunta nesse momento. Quem é o melhor? Enquanto muitos policiais estão sendo executados na frente de esposas e filhos, enquanto muitos policiais estão sendo executados diariamente em confrontos entre eles e o crime, enquanto policiais estão sendo executados vítimas de roubo, de latrocínio, enquanto policiais estão sendo executados por vingança, por ter agido na lei um dia, quem é o melhor? Responda você mesmo. Aonde há união, Deus ordena a bênção, mas aonde há discórdia, Deus não pode operar. Nós, vocês policiais militares, vocês policiais civis, todos nós devemos estarmos unidos. Assim diz a palavra de Deus. Aonde há união, Deus ordena bênção. Nós vamos aprender uma estratégia que um grande homem teve para salvar o teu povo, para reconstruir os muros de sua cidade. Esse homem se chama Neemias. Neemias, ao ficar sabendo que o teu povo encontrava-se em exílio, ele ficou em desespero. Assim diz a palavra de Deus em Neemias 1. Veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá, e lhes perguntei pelos judeus que tinham escapado ao exílio e a respeito de Jerusalém. Eles me disseram: os que sobreviveram ao exílio e estão de volta na província encontram-se em grande aflição e humilhação. Os muros de Jerusalém foram derrubados e suas portas queimadas a fogo. Quando ouvi estas palavras, assentei-me e chorei. Quando ele ficou sabendo a situação do seu povo, quando ele ficou sabendo que os muros tinham sido destruídos, quando ele ficou sabendo da humilhação e da aflição que aquele povo estava passando, ele se indignou. Assim você também tem que estar indignado com a situação. Você não tem que estar conformado com a situação. Você não tem que pensar, não é comigo, não é com a minha casa, não é com a minha família, mas amanhã você pode ser a próxima vítima. Amanhã você pode ser notícia de jornais, você pode ser o próximo policial a ser executado na frente da esposa, você pode ser o próximo policial a ser executado na frente do seu filho, você pode ser o próximo policial a ser executado na frente da sua família, dos seus amigos. Você pode ser o próximo. Então devemos nos unirmos. E assim Neemias foi em busca de reconstruir o muro, de salvar aquela cidade. E nós vamos aprender algumas estratégias que Neemias teve para que nós venhamos trazer para os dias de hoje. Assim diz a palavra de Deus. No capítulo 4. Ouve, ó nosso Deus, pois somos desprezados. Faz cair a vergonha dele sobre a sua cabeça e faz com que sejamos um despojo numa terra de cativeiro. Que seja um despojo numa terra de cativeiro. Ele clamou a Deus. Nós devemos clamar a Deus de todo o nosso coração. Deus nos dê direção. Deus nos socorre. Deus tira do nosso coração essa soberba. Deus tira do nosso coração esse desejo de que nós somos os melhores, de que eu sou o melhor, de que a minha polícia é a melhor. Nós, unidos, jamais seremos vencidos, porque Deus derrama bênção sobre nossas vidas. Assim diz
Assim reedificamos o muro até a metade da sua altura, em toda a sua extensão, pois o povo se dedicou ao trabalho. Eles trabalharam. Após o esforço de Neemias, o povo começou a trabalhar e começaram a edificar o muro. Quando, porém, Sabalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os adoditas ouviram que iam avante a reparação do muro de Jerusalém e que já as brechas se começavam a tampar, iraram-se muito. Uniram-se todos para virem atacar Jerusalém e criar confusão contra ela. Ou seja, quando os inimigos perceberam, eles ficaram irados. Quando eles já viram a metade do muro já estava sendo construída. Mas assim eles montaram as estratégias. E olha o que os inimigos começaram a fazer. Versículo 11, capítulo 4, versículo 11 nos diz assim: os nossos inimigos também disseram, antes que saibam ou vejam qualquer coisa, entraremos no meio deles, os mataremos e poremos o fim à obra. Uma das estratégias dos inimigos daquela época era estar no meio, misturar, para que a obra não fosse levada adiante. Hoje não é diferente. Os inimigos já estão no nosso meio. Há policiais, há agentes da lei que se venderam para o crime. Você tem que estar atento a esse tipo de indivíduo no seu meio. Denuncie, leve ao conhecimento da corregedoria, leve ao conhecimento de quem há de direito. Não permita que um criminoso fique no seu meio. Você pode ser a próxima vítima desse criminoso. E mais à frente diz assim, no versículo 13: pelo que pus guarda atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, dispus o povo segundo as suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos, dispôs segundo a sua família. Ele, naquela época, usou até as famílias. Ensine teus filhos, ensine a tua esposa algumas estratégias que pode auxiliar no momento de um confronto. Auxilie, ensine. E mais à frente diz assim no versículo 14: depois de inspecionar a situação, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai por vossos irmãos, vossos filhos e vossas mulheres e vossas casas. Quando você peleja, quando você se une ao seu companheiro de trabalho, independente da instituição, você nesse momento está salvando a sua e a deles. Lembrai-vos do Senhor grande e temível, pelejai por vossos irmãos, por vossos filhos, por vossas mulheres e por vossas casas. E mais à frente no 16 diz aqui: daquele dia em diante metade dos meus homens trabalhavam na obra, enquanto a outra metade empunha lança, escudo, arcos e couraça. Os chefes apoiavam todo o povo de Judá, que edificavam o muro. Os que trabalhavam material transportavam, os que transportavam material com uma das mãos realizavam o trabalho e com a outra seguravam uma arma. Naquela época, nem no momento do trabalho, largavam as armas. Policial, cuidado, não troque a sua arma pelo seu celular, pelo WhatsApp. Muitos estão morrendo porque estão deixando as armas. E mais à frente, no 19: então eu disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: a obra é grande e extensa, e nós estamos separados uns dos outros ao longo do muro. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por vós. Ou seja, ele naquela época colocou uma trombeta. Quando os inimigos se aproximassem, a trombeta iria tocar e todos deveriam se unir. Policial, use essa estratégia. Não chegue sozinho. Liga sua sirene, toque a sua trombeta, pegue o teu rádio, converse e se una. Não encoste uma ocorrência sozinho. Aguarde o apoio. Aguarde o apoio. Hoje os inimigos estão bem armados. Os inimigos estão montando estratégia e você pode ser surpreendido. E mais à frente diz: assim trabalhamos na obra. Metade deles empunham as lanças, desde a subida da alva até a saída das estrelas. Também nesse tempo eu disse ao povo: cada um com seu ajudante fique em Jerusalém,
para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhamos. Quando o seu amigo que trabalha à noite precisar dormir durante o dia, você deve patrulhar a área dele, você deve patrulhar a rua, você deve saber quem são os agentes da lei que moram na tua região, você deve fazer a segurança e assim vice-versa. Quando o que trabalha de dia estiver descansando à noite, os da noturna devem patrulhar a região em que moram os agentes da lei, cuidar um do outro. E mais à frente diz: eu, meus irmãos, meus homens e os guardas que me seguiam, não largamos as nossas vestes. Cada um levava suas armas, mesmo quando ia às águas. Mesmo quando ia às águas, você, agente da lei. Você que fica na frente da tua casa lavando o teu carro. Você que fica na frente da tua casa batendo papo. Você que fica em bares, lanchonetes, desatento. Você que não se cuida, sai desarmado, anda desarmado. Em tempo de guerras, não se limpam nem as espadas. Em tempo de guerras, não se limpam as armas. Em tempo de guerras, eles não tiravam nem as vestes para tomar banho. Eles não largavam as armas. Por que você está fazendo isso? Por que você está desatento? Não fique desatento. Acorde. Acorde. Essa é a mensagem que o Senhor nosso Deus deixou para nós nesse dia. Você é agente da lei. Una-se, vivam em união, para que o Senhor possa nos abençoar. Assim diz a palavra de Deus em 1 Coríntios 1:10, que não haja entre nós divisões, sede de um mesmo parecer. Aonde há união, Deus ordena a bênção. Senhor nosso Deus e Pai, meu Deus, no nome do Senhor Jesus, Pai, agradeço ao Senhor por essa mensagem. E eu peço ao Senhor, meu Deus, tira do coração desse agente, meu Deus, a soberba. Tire do coração desse agente, ó Deus, o convencimento de que ele é o melhor, de que ele, meu Deus, pode se defender sozinho. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu peço ao Senhor, coloque os teus anjos, Pai, ao nosso lado. Livra, Senhor, de toda e qualquer ação maligna, no nome do Senhor Jesus.